Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tenho certeza que você já ouviu muito isso aqui. E hoje eu estou aqui assumindo o papel de entrevistador para conhecer a história de um cara. Ele que acreditou que ouvir pessoas também é uma maneira de transformar o mundo. Vamos falar com Azenilton Prado, que é o idealizador do podcast Papo de AZ. Azenilton, seja bem-vindo à sua casa. Meu irmão, primeiramente, boa noite. Muito obrigado por esse convite, né? Quando você mencionou que gostaria de fazer essa entrevista comigo, eu confesso que eu falei, velho, e agora? Porque quando você está do outro lado, né, não é fácil trazer a sua história. É gostoso você ouvir a história dos outros, mas você estar do outro lado para contar a história é complicado e eu confesso que eu estou muito nervoso. Mas, assim, te agradeço por me proporcionar, né, essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história e trazer um pouco da minha história para os ouvintes e para o público em geral. Muito obrigado. Às vezes é isso, é uma satisfação estar aqui conversando com você nesse espaço, que é um espaço democrático, né? E assim, e quem acompanha o Papo de AZ, né, a gente conhece muito o apresentador, sabe do apresentador Azenilton. Mas hoje eu queria apresentar para o nosso público, para os telespectadores, quem é o menino, quem era o Azenilton Prado antes do microfone, antes das responsabilidades. Me fala um pouco sobre o menino, vamos iniciar a história de fato lá dentro atrás. Então, meu amigo, vamos voltar no tempo. Quem era Azenilton antes, né? Eu era uma criança aí na cidade de Encruzilhada, uma cidade maravilhosa, de um povo muito acolhedor. E eu, desde criança, eu tinha sonhos, tinha as dificuldades enfrentadas, tinha toda uma situação de uma cidade pequena, de poucas oportunidades. E o Azenilton, ou Nilton, como muitos me conhecem, era um sonhador desde criança. E sempre tinha isso na minha cabeça que ajudar ou se colocar à disposição para ajudar as pessoas seria um caminho mais bonito para se trilhar. E eu vim muito com isso na minha cabeça, e isso me fez tornar o homem, o adulto que hoje eu sou. É interessante quando você fala sobre a parte da infância, e aí quero te perguntar o seguinte, qual é a lembrança mais bonita, Nilton, que você tem da sua infância? Rony, são várias lembranças, assim, que se eu fosse enumerar, talvez daria um podcast, mas a lembrança que eu mais tenho marcante em minha vida é, assim, uma coisa de criança mesmo, uma lembrança, aquele retrato que ficou na minha mente, que foi eu na casa da minha tia Nê, há muito tempo atrás, eu pedi ela uma banana com farinha, banana com farinha para comer, e isso me marcou porque ela cortou aquela banana com tanto carinho e colocou ali um pouquinho de farinha para eu comer, e isso ficou na minha mente, e toda vez que eu volto ao passado, busco, vem essa imagem na minha frente. Muito forte, assim, e é algo nostálgico, né, e é algo assim que faz a gente viver muitas histórias, né, que várias pessoas também já passaram por situações difíceis, se aproveitando do seu gancho. Eu era menino, eu lembro que uma história que é o que me fez acreditar que eu precisaria dar certo na vida de alguma forma, que eu tinha em torno de 13 a 14 anos, eu cheguei à escola meio-dia de minha irmã, chegamos em casa e nesse tempo, meu pai ele era pedreiro. E aí ele chegou para almoçar, tomou água e saiu. Daí eu perguntei para a mãe, por que pai não vai almoçar?
Aí ela respondeu de uma maneira bem natural e bem feliz. Porque hoje só tem um pouquinho de água, um pouquinho de sal e farinha para você e sua irmã. Então, assim, era aquilo que ela poderia dar. Então, essas histórias a gente não pode deixar passar, porque isso é muito importante. Os valores, né? E por falar em valores, que valores seus pais, né, sua família, plantaram em você sem que você perceba? Rony, eu sempre me emociono quando eu falo da minha família, porque eu acho que o valor mais importante que eles me transmitiu para mim, talvez mesmo de forma involuntária, foi o amor, né? Porque eu sempre costumo dizer que o amor é bonito você falar eu te amo ou ouvir um eu te amo, mas o amor de verdade, ele é feito nas ações, é feito nas limitações, nas privações. Isso é de fato o verdadeiro amor, é o cuidar, é o respeitar, e isso eu trago comigo lá de há muito tempo, né? Lá de quando era criança, que meus pais, mesmo talvez sem saber, transmitia isso. A gente não ouvia muito um "eu te amo", né. Hoje eu ouço bastante de minha mãe, do meu pai, mas antes a gente não ouvia, mas a gente ouvia isso de forma diferente, a gente ouvia na forma de cuidar, na forma de agir e de ter aquele carinho, aquela dedicação e as privações. Isso, me marcou e é o que fica até hoje, é o amor, com certeza é o amor. Isso é importante. E, assim, memórias afetivas, né? Eu estava dando estudado outro dia, e existe algo assim que as pessoas quase não perguntam. Mas, por exemplo, existe algum cheiro, alguma música, ou lugar que ainda te leva de volta a essa infância que você está sentindo, você está citando o tempo todo aí, Milton? Rapaz, assim, me lembra me lembra, me leva a um tempo, me leva a Boa Vista da Tapera. Por que Boa Vista da Tapera? Porque lá era onde meus avós paternos moravam. E a gente passava as férias, São João, fim de ano, tudo lá. Assim, eu chego a sentir o cheiro daquele lugar, e é um lugar que eu carrego assim no coração muito especial, porque realmente ali eu passei uma boa parte e uma parte muito feliz da minha infância naquele lugar. Então, com certeza seria Boa Vista da Tapera. Cara, e assim, essa aqui eu quero fazer essa pergunta, eu acredito que ela vai te fazer buscar longe. Em que momento você percebeu que a vida exigiria de você mais do que você imaginava? Essa pergunta é bem forte, Rony, porque a vida da gente ela é feita de ciclos, né? Tem os momentos, e eu percebi isso quando eu precisei cuidar dos meus irmãos. Meu pai sempre viajava, era vaqueiro na época e precisava viajar, sempre passava um mês, até mais de mês fora. E minha mãe sempre trabalhou em casa de família, normalmente a semana, trabalhava o meio período ou o período inteiro. E foi no momento que eu senti que a carga ia ser pesada, porque eu precisava cuidar dos meus irmãos, como na qualidade ou na condição de irmão mais velho, eu precisava cuidar deles. E aí eu percebi que a vida não era como eu imaginava. As responsabilidades foram chegando e, assim, eu ainda muito novo, eu por volta de 11, 12 anos, e já com responsabilidade de cuidar da casa, de fazer comida, de cuidar de bebê, né.
Então eu acho que foi a partir daí, e eu costumo dizer que eu tive um amadurecimento muito precoce nesse sentido de entender as responsabilidades. Cara, e você falando tudo isso aí, a gente, 10, 11 anos, nós estamos naquele momento de ficar sonhando o que a gente quer ser e tal, e você tem todas essas atribuições, né? Essas obrigações de cuidar dos seus irmãos, de cuidar de vocês, enquanto seu pai e sua mãe trabalhavam. Mas me diz aí, nesse gancho, naquela época, nessa idade, o que você sonhava ser? Qual era o sonho da Zenil? Porque assim, sonho de ser médico, ser músico, ser cantor, enfim. Qual era o sonho da Zenil naquele momento, naquela época? Então, meu sonho naquela época era assim, talvez fosse um pouco diferente, porque eu só pensava na minha cabeça em ter condições de poder ajudar minha família. Isso com 11 anos, 12 anos, não, né, eu só pensava nisso. Diante de toda a dificuldade, eu pensava nisso. Era esse talvez o meu principal objetivo. Embora eu pensei e sonhei em ser jogador de futebol, tinha os babas que ia todo domingo lá em cima no campo, lá em cima na rua Alziro Alves, a antiga Rua da Boiada, que era toda manhã. Sonhei em ser jogador de futebol, mas o que ficava na minha mente era: eu preciso ter alguma condição de poder ajudar e de poder sair daquela condição de necessidade, de privações. Então, era isso que eu pensava. Ao longo do tempo, quando eu fui crescendo mais e tendo mais consciência da vida, eu cheguei a pensar em ser padre, né? Foi uma coisa que passou por minha cabeça também. E assim, ao longo do tempo esses planos foram mudando. A vida, né, cara? E se eu encontrasse hoje o Azenil de 10 anos, ele teria orgulho do homem que você se tornou? Com certeza, eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. O Azenilton de 10 anos iria ter muito orgulho do Azenilton de 45 anos, com certeza. Porque a vida da gente é uma construção. E a cada degrau que você vai construindo, forma o todo. E a gente está sempre em transformação. Eu sempre tenho isso comigo. Eu sou uma pessoa que costumo dizer que assim, sou meio agoniado, porque eu sempre quero mais, eu sempre espero mais. E talvez também me cobra, faço muitas cobranças por isso, mas eu tenho certeza absoluta que o menino de 10 anos sentiria muito orgulho e sentiria parte dessa formação que hoje eu me tornei. Cara, assim, é muito interessante, o papo tá bem legal e é bom conhecer a história de quem conta a história, né? Porque assim, às vezes você apresenta várias histórias, vários profissionais, já Aprendendo passaram aqui, velho. mano, muita gente pelo papo de AZ, e cada um conta uma história diferente, e hoje nós estamos aqui contando a sua história, né? E eu até fiz aqui uma colinha, porque disse que é muito importante eu te falar com você a respeito disso. Porque assim, existe um momento que a gente deixa de apenas sonhar e começa a carregar aí responsabilidades, né? Em que momento, Azenildo, você percebeu que queria fazer parte da mudança em vez de reclamar dela? Então, eu sempre fui um sonhador e muitas vezes eu pensava que pô, sonho, um sonhador, aquela utopia. Mas tem um determinado momento que você chega na vida que ela te provoca a você agir, né, a você tomar as rédeas, o teu controle do que você pensa e do que você deseja alcançar. E eu percebi isso, Rony, quando eu termino meu ensino fundamental, que era a antiga oitava série,
e eu me determino a ir para a conquista, isso lá em 1999, a ir para a conquista estudar, porque eu acreditava, e eu acredito ainda hoje, que de onde a gente vem e para onde a gente vai é fundamental a educação. Principalmente para a gente que vem de família humilde, de família que tem dificuldade, é importante, é a única coisa que a gente pode, de fato, conseguir, é através da educação. E em 1999 eu estava muito determinado a estudar em Conquista na época, e eu acho que eu comecei, a partir desse momento, a ter de fato a consciência de que eu poderia e que eu era capaz de não só ficar ali me lamentando, mas de correr atrás dos meus sonhos e construir, não o futuro, porque o futuro a gente está construindo, mas o presente. Um presente melhor, né? E assim, eu lembro também, porque assim, eu te conheço há muitos anos, e tem aquela parte de onde você participou também de Grêmio Estudantil. Era isso, Grêmio Estudantil. Como nasceu o seu interesse pela liderança? Fala um pouco sobre isso, porque eu lembro que você participou do Grêmio Estudantil, enfim, tem toda a história. E a partir daí já começava a plantar a semente que eu quero ajudar as pessoas de alguma forma. Me fala um pouquinho sobre essa sua passagem pelo Grêmio Estudantil e o que era o Grêmio Estudantil, que a gente não conhece também sobre isso, né? Então, é interessante essas passagens, porque quem não me conhece, e quem não me conheceu na época, você me conhece desde então, eu assim, eu me denomino como uma pessoa tímida. Eu sou um cara tímido, não sou o cara de... E a liderança, eu acho que ela foi uma chama acendida por minha avó, na época, lá em Boa Vista da Tapera, quando participava da igreja católica, fazia os cultos, e ela, conversando comigo, eu sempre conversava muito com ela, e ela, muito politizada, tinha as ideias muito boas. Ela falou o seguinte: Newton, você é um menino que tem potencial, você é muito inteligente, você tem potencial de chegar a uma Câmara de Vereadores, na época ela falou. Só que isso, como eu era muito, eu sou político, né? Eu sou político, eu tenho minha veia política, e eu tenho essa questão do voluntariado. Eu gosto muito de trabalhar ajudando nas causas voluntárias. E aí o Grêmio Estudantil, eu acho que hoje, eu não sei nem se existe mais, era uma instituição que existia dentro das escolas, ou dentro da escola na época, que era responsável por organizar os eventos, por exemplo, organizar torneios, organizar semanas de artes, levar demandas dos alunos para a direção. Então, era esse intermédio que a gente fazia. E aí foi o meu primeiro passo nessa questão de liderança, de estar à frente, no caso de alunos, nesse caso de alunos. Tá. E o que o Grêmio Estudantil despertou em você? Qual foi aquela curiosidade? O que despertou na minha vida? Então, o Grêmio Estudantil, na época, foi na cidade de Ibicuí, quando eu estava morando em Ibicuí. O Grêmio Estudantil me despertou uma vontade de buscar melhorias nessa época para os alunos, e me despertou também a vontade de continuar. Porque, Rony, a satisfação, e você sabe disso, a gente vai entrar mais à frente, falar sobre, a gente trabalhou junto, a gente sabe como é que é. Não é o trabalho em si, né, diante de todas as preocupações que a gente tem, mas é o resultado final.
quando você vê o resultado final, que você chega, você senta naquela praça, no jardim da praça, que você olha que todo mundo já foi embora e que foi um sucesso que você fez, é o que Cara, motiva, é mano. gratificante. Certo? E assim, você já imaginava que aquela experiência iria influenciar em toda a sua trajetória? Tu tinha noção disso? Dessa experiência de você estar lá no Grêmio, ajudando, fazendo os eventos? Tu acredita que isso aí poderia influenciar de alguma forma na sua trajetória? Eu, quando você está envolvido naquela a juventude, a rebeldia, o não tá nem aí, não ligar e sempre querer que a sua vontade ou o seu desejo sobressai, é um ponto importante e isso desenvolve na gente, porque eu sempre costumo dizer, Rony, que a gente precisa ser rebelde, aquele rebelde com causa, né? Não é aquele rebelde só pela rebeldia, mas o rebelde com causa. E essa participação minha do Grêmio Estudantil me ajudou muito a formar meu pensamento crítico e quem eu sou hoje. Muito bom, muito bom. Cara, você falou sobre a questão da praça, do jardim, ver o negócio pronto. Me veio na mente aqui agora para falar com você a respeito da Associação de Jovens de Encruzilhada. Cara, aquilo ali naquela época foi muito interessante. E aí, eu queria te falar, assim, queria que você falasse para as pessoas, né, para quem está assistindo a gente agora aqui, a experiência que foi a Associação de Jovens naquele momento. Não lembro, não me recordo do ano, mas sim, você tem esses dados, porque como você era presidente da associação, você meio que colocou aquilo para funcionar. Fala um pouquinho sobre. Então, a Associação de Jovens ela foi iniciada em 2006 e até 2007 a gente estava à frente. Rony, sua imagem cortou, viu? Cortou? Sua imagem está nebulosa aqui. Ué, aqui tá normal. Tá normal? E agora? Espera aí. Agora voltou. Ué, aqui tá normal. Voltou. Acho que foi a internet que deu uma cortadinha. Pronto, mas beleza. Deixa eu iniciar do ponto. Quer que eu refaça a pergunta para eu entrar ali? Pode refazer, então, para a gente entrar no clima. Pronto. Você falou a respeito aí do jardim, da praça cheia, ao mesmo tempo vazia, com as pessoas indo embora satisfeitas. Você me fez lembrar da época em Encruzilhada, quando tinha a Associação de Jovens, e você era presidente da Associação de Jovens. Então, de certa forma, eu acredito que isso marcou muito a nossa trajetória, a sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho da Associação de Jovens e também quando que iniciou a Associação de Jovens e o porquê você, quando chega em Encruzilhada, tomou a iniciativa para que isso acontecesse. Rapaz, é história. Rony, velho, o que me leva de volta para a Encruzilhada não foi algo muito bom, não foi algo bom, na verdade. Nessa época eu morava, até 2005, eu estava morando em Ibicuí, depois eu fui morar em Itabuna, e aí, em um dia desses, que infelizmente todos nós estamos sujeitos, eu recebi um telefonema. Naquela época, era os celulares de contato, você passava o celular de um amigo, e Recado. aí recado, exatamente. Aí quando eu cheguei, eu encontrei ele falou bem assim: "Ó, uma prima sua te ligou, quer falar contigo, vai te ligar". E aí foi a notícia do falecimento do meu avô. Eu já tinha perdido minha avó 1 ano e meio antes. E aí, quando eu recebi a notícia, aquela questão que eu estava te falando, a vida da gente é feita de ciclos, né? Tem ciclo que se encerra de uma forma, tem ciclo que se encerra de outro, e esse ciclo meu se encerrou com o falecimento do meu avô. Aí alguma coisa me chama de volta à Encruzilhada,
E aí eu venho, retorno à encruzilhada, e assim, meio desiludido, porque você sempre fica com aquela sensação, e nada contra a cidade, muito pelo contrário, é meu porto seguro, é meu local, é minha referência. Mas quando você sempre sai com aquele objetivo de falar: não, eu vou seguir minha vida e só vou lá para passear. E nesse momento, alguma coisa me chamava a regressar à encruzilhada. E aí eu volto para a encruzilhada, assim, meio sem rumo, porque se voltasse, por exemplo, em 99, aquele menino ainda estava sonhando, e era como se assim: pô, velho, você precisa recalcular a rota, precisa retornar. E aí, em um dia desses, assim, inexplicável, alguém passa na porta de casa com um convite, para a formação dessa associação de jovens. Aí eu recebi o convite e falei: "Velho, que encruzilhada, que legal, que massa, eu vou lá". E aí foi quando eu fui lá, e inclusive, na época foi no sindicato, né, no Sinserv, e aí tive o prazer de encontrar muitas pessoas que eu já conhecia, de tempos atrás, e de saber que tinha uma galera, preocupada, né, com a formação da juventude, e de trazer melhorias, de trazer um direcionamento. E aí, Cara, imediatamente as coisas aconteceram, a eleição foi lá, já foi no momento já, e assim, tive o prazer de ter você junto comigo na oportunidade, e outras pessoas que eu não vou lembrar o nome aqui agora no momento, e a gente saiu de lá com aquela esperança, e eu particularmente, saí com minha esperança renovada e falei: "Não, eu vou dar o meu melhor nessa associação, vou buscar tudo que eu puder buscar para melhorar e para trazer, um pouco de esperança para a juventude, mas sobretudo uma esperança para mim, de eu me achar que eu era, capaz de tocar aquela associação, e assim foi uma das experiências, mais marcantes na minha vida. e detalhe, cara, não existia salário, não existia fama, a única coisa que existia era a vontade de fazer dar certo. Mas fazer o que dar certo? Me Então, explique. era vontade, era só vontade, porque, você vai se lembrar muito bem, e aí eu preciso fazer uma ressalva, de como a sociedade, nos ajudou, nos abraçou nos eventos que a gente fazia. Eu lembro que na primeira, gincana cultural que a gente teve, essa cidade simplesmente virou outra, transformou. E aí, Verdade. assim, quando se fala, em salário, nada, não tinha nada, era mesmo a força de vontade, aquela dedicação. Eu lembro que naquela primeira gincana que a gente fez, eu acho que eu cheguei em encruzilhada já magro, eu perdi 6 quilos, velho, naquela gincana. Eu E estava foi assim, um só movimento esqueleto. intenso, cara. Foi intenso o movimento. Eu lembro que a mobilização era grande, porque precisava fazer tudo dentro das normas. Porque, assim, não adianta também mobilizar uma galera para fazer o que você falou, para ser rebelde. Era para fazer do que precisava ser feito. E eu lembro muito bem que, na época, dividiu-se grupos e você ficava para coordenar toda essa galera. E mexer com gente é complicado. Mexer com jovens é mais complicado ainda, né? Com certeza. Assim, eu só tenho a agradecer a todos, né? É claro que você às vezes se chateia com um, se chateia com outro, cobra Faz mais de parte. um, cobra mais de outro, mas faz parte, do papel da liderança e de chegar e assim ver o resultado final, como eu te falei antes, chegar ali depois que todo mundo já tinha ido embora, você olhar o palco com o som desligado e ver o sucesso que foi, bate aquela sensação assim de alívio e de conforto que a gente conseguiu.
É verdade. Deu tudo certo, mas eu queria que você me falasse qual foi o seu maior desafio enquanto presidente da Associação de Jovens. Rony, o maior desafio com certeza, é motivar as pessoas, né? Nem todo mundo está na mesma sintonia que você. Às vezes as pessoas vão muito no oba-oba, na festa e tal, mas na hora do vamos ver, não segura a batata quente. A peteca. A peta, exatamente. Eu lembro que chegou um determinado momento que você tem aquelas pessoas que são seus verdadeiros anjos da guarda, que está ali do seu lado a todo momento. E aí eu vou citar aqui, tem outros, mas eu vou citar dois que foi muito marcante nessa situação que eu vou descrever. Uhum. A festa terminou, a gente tinha levado de Vitória da Conquista uma van com, acho que se não me engano, foram 4 bandas nessa gincana. 4 bandas. Beleza. Todo mundo tocou, todo mundo se divertiu. Eu fechei a festa, até fui embora dormir. Quando chega 4 horas da manhã, Saulinho da Baixinha, chega Sim. batendo na janela, chega batendo na janela de lá de casa. A van com as bandas quebrou. Rapaz. Quebrou aonde? Quebrou aí antes de Albim. Pensa aí. Aí eu falei, e agora? Pronto, não existe mais sono, agora você vai correr atrás para saber o que vai fazer, o que não vai. E aí no outro dia, acho que era um domingo, não me lembro agora, a gente teve que correr para arrumar alojamento e tal para essa galera. Aí teve Saulo, que segurou a barra, e Lucas, meu irmão, que também foi que assim, os caras não dormiam, pô. Os caras não dormiam, e aí foi correr atrás, foi arrumar lanche para essa galera, correr atrás no mercado e fazer, comprar coisa para fazer almoço. Então, assim, são muitas pessoas, mas essas duas me marcaram pelo fato de estar assim, Esse episódio integrado. forte. Exatamente. Então, eu acho que isso é o que fica, Rony. Uhum. Em algum momento você chegou a pensar que todo esse movimento, todo esse empenho não valia a pena, Nilton? Rony, não, eu sou um cara muito insistente, eu não sou de duvidar primeiro da capacidade das pessoas, né? Eu não sou uma pessoa de duvidar, eu acho que quando você se dispõe a enfrentar uma parada dessa que não é fácil, e a pessoa tem a capacidade de assumir. E eu sou assim, eu sou muito insistente, sou resistente, eu não em nenhum momento eu duvidei que isso iria dar certo, em nenhum momento. Às vezes pode até passar assim lá longe pela sua cabeça, falar bem assim, velho, o que eu estou fazendo aqui? Devia estar em outro local, em outro lugar, mas assim, pensar que não iria dar certo, nunca. É porque, assim, a gente entende que hoje muita gente associa liderança ao poder, né? Naquela época, o que significava para você liderança? Na época da associação? É uma boa pergunta. A questão da liderança, ela, na minha visão, não pode estar atrelada ou associada ao poder. O líder, ele tem que caminhar junto das pessoas. E na associação de jovens, eu não me sentia um líder, eu me sentia parte daquele grupo, e assim, como eu volto a dizer, era um grupo espetacular, um grupo assim que ele foi se concretizando, né, ao longo do tempo, e eu me sentia parte do grupo, tanto é que quem
quisesse ou chegasse e representar a associação de jovens, tinha total liberdade para isso, porque eu me sentia como, de fato, integrante e não como líder, apesar de ser presidente. Eu acho que isso deve ser a visão da liderança. Você tá ali se fazendo parte, se fazendo presente do todo, e não como algo que transmite alguma sensação de já chegou aqui, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Cara, vamos agora fazer uma conexão aqui. Você percebe que o papo de AZ, ele, de certa forma, é uma continuação desse trabalho que você tem anteriormente? Eu acredito que sim, Rony, porque quando eu vim morar em Conquista, retornei à Conquista, na verdade, em 2009, eu fiquei meio deslocado, porque eu sempre gostei de grupos de estudos, grupos que discutiam a vida, que pensavam a vida, tipo assim, para filosofar mesmo, falar besteiras, falar coisas importantes. Essa questão do Papo de AZ, ela vem unir tudo isso. Como eu te falei, lá da criança, do menino de 10 anos, vem tudo uma junção e culmina hoje com que está aí, né? E o Papo de AZ, eu acho que é um reflexo dessa história minha, e é uma continuidade, na verdade. E assim, eu só tenho a agradecer e gosto muito de estar seguindo. É isso, que antes você reunia jovens em torno de causas, né? Hoje, reúne pessoas em torno de conversas. O propósito mudou. Ou apenas, como eu diria, ganhou o microfone. Mudou o propósito ou ganhou o microfone de propósito? Então, na verdade, eu acho que o propósito continua, só que lá era mais a mão na massa. Era mais a mão na massa, você ia para frente. Hoje é através de uma tela, através das redes sociais, mas o propósito eu acho que é o mesmo. Lá a gente tinha a questão de levar um horizonte, de levar uma esperança para a juventude, caminhando junto, andando junto e desafiando junto. Hoje a gente vai no contraponto, inclusive, de tudo isso que se tornou as redes sociais. A gente vai meio que na contramão, porque a gente está trazendo informação de qualidade, trazendo temas extremamente importantes, que ajuda também os jovens, a juventude, de modo geral, toda a sociedade, a ter um pouco mais de sensatez e de esperança, por que não? Existe algum rosto daquela época que nunca saiu da sua memória, algo que foi marcante, Milton? Existe vários, mas eu acho que a que fica na minha cabeça, na minha mente, é quando, Rony, e a gente começou esse nosso papo, eu contando um pouco do que me levava à infância, e você também trouxe a sua colocação. Rapaz, quando você leva alimento para quem precisa, velho. Eu acho que isso é o que fica, que marca demais. Quando você chega na casa de uma pessoa e ela não tem nada, Cara, e você chega ali com a cesta básica, simples ali, coisa simples, mas que para aquela pessoa é algo extraordinário, realmente marca. Isso é muito forte, e isso, independente do que tenha acontecido, sai da associação, mas a semente foi plantada, e isso faz a gente acreditar que valeu sim a pena. Tem alguém que lá atrás lembra o tempo todo daquele momento. Hoje ela pode estar numa situação melhor, mas esse ponto que você colocou, de você chegar, bater na porta de alguém, você chegar e falar,
você adivinhou o que eu estava pensando. Cara, isso é forte demais. E é algo que você falou sem interesse por trás, apenas mostrando que é possível reunir, é possível ajudar. Isso é muito importante, cara. E eu quero aqui nesse momento também te parabenizar, porque naquela época eu participei pelo período, não fiquei muito tempo, mas eu participei junto com você ali, e eu percebia que era muito difícil até fazer com que a população acreditasse que aquilo era real. E isso era um dos maiores desafios que eu presenciava. Então, assim, cidade pequena, tudo gira em torno da política. Quando chega alguém disposto a fazer algo diferente, a fazer com que as coisas possam dar certo para todos, sempre vai ter alguém que vai desconfiar do propósito. Então, parabéns por você ter insistido, parabéns por você ter acreditado que em algum momento valia a pena. E nesse momento aqui, você, falando que é simples, uma simples cesta básica, mas aí sim a gente percebe que vale muito a pena. Né? Parabéns, né? Eu agradeço, Rony, e gostaria de deixar outro registro aqui também, que acontece muito na região nossa aí, principalmente na Vila do Café. Teve um dia nesses trabalhos que a gente fazia, que a gente chegou na casa, tinha 3 crianças sozinhas, e aí a gente perguntou, onde estavam os pais. Eles falaram que estavam apanhando café. Eu tinha uma criança, acho que de 6 anos, outra, assim, de 3 e uma criança de colo. Então isso também é muito forte, que a necessidade, né, e faz isso. Vamos agora aqui, mudar um pouquinho aqui, mas sem perder a conexão com pessoas. Eu sei que você é um profissional do recursos humanos, não à toa, né? Não é por acaso você trabalha com recursos humanos. Me fala um pouco sobre a sua experiência em trabalhar com pessoas, conduzir pessoas. Rapaz, é complicado. Assim, eu trabalho. Quando você trabalha com pessoas, você encontra pessoas de vários perfis, de várias situações, de várias histórias, vamos dizer assim. Então, Só um momento. Nessa parte você teve que admitir, teve que demitir, teve que resolver o conflito, teve que buscar a solução. Cara, isso é muito importante para o desenvolvimento humano. exatamente. São situações de rotina, diárias, né? A questão de admissões, demissões. E por trás disso, sempre tem histórias. A gente sabe que hoje se tem muito essa questão, principalmente através de influências e de uma ideia que está se enraizando na cabeça do brasileiro de demonizar a CLT, de dizer que não, que você tem que ser empreendedor, que bababá e tal. Mas tem muita gente mesmo, muita gente que tem o trabalho na CLT como sua única fonte, de sobreviver mesmo, de existência. E por trás de cada funcionário tem uma história, tem família, tem filhos. Então, assim, no contexto geral, o trabalho voluntário é melhor, porque como é voluntário, você não tem vamos dizer assim, essas amarras de leis e de padrões que as empresas determinam. Mas, assim, no geral, é uma experiência muito boa quando você senta, quando você conversa com alguém, é muito bom. Azenildo, você acabou de falar que por trás de cada carteira assinada existe uma família. E a gente sabe que família, pessoas têm problemas. Mas você já precisou esconder uma dor sua
para poder resolver o problema de outras pessoas? Me fala um pouquinho sobre essa experiência. Sim, sim. Eu acho que quem trabalha sabe que às vezes você preferiria ficar em casa. Tem determinados momentos que você não está legal, e aí você precisa se superar. Você pega aquele sentimento, aquela dor sua, abre a portinha, coloca ela lá, tranca e vai para o trabalho para ouvir e para resolver. Eu costumo dizer que nesse trabalho de departamento pessoal, você resolve o problema dos outros, mas os seus. Cara, e quem cuida de você enquanto você está cuidando dos outros? Quem cuida de quem cuida? Então, essa é uma pergunta muito boa. Eu tenho uma equipe muito boa, muito prestativa e capaz, que sempre um termina ajudando o outro, quando a gente percebe que um está assim, mais para baixo, que não está no momento, não está no dia legal, o outro sempre ajuda, e isso é muito, muito importante quando você trabalha em equipe. E assim, eu tenho a agradecer muito a minha equipe de coração mesmo, porque teve determinados momentos de segurar realmente a mão para não cair. Cara, e assim, é interessante, falamos aqui sobre a criança, falamos sobre a família, sobre a associação de jovens, sobre RH, mas ainda não falamos sobre o papo de A a Z. Como surgiu essa ideia? Fala um pouquinho aí sobre esse projeto, que ele é importante. E antes de você começar a falar do papo de A a Z, eu queria que você dissesse aqui qual foi o momento mais marcante, qual foi a história mais surpreendente que você contou aqui com outras pessoas no Papo de AZ. Rony, o Papo de AZ foi uma ideia que ela estava sendo germinada na minha cabeça há muito tempo, desde 2010. E aí outro dia desse eu estava vendo os canais antigos no YouTube, e meu canal é datado de 2011, se não me engano, parece 2011, que eu já tinha o canal e tinha ideia e já tinha esse pensamento, só não tinha as ferramentas, a condição ideal, talvez, porque tudo tem seu tempo. Mas essa foi uma ideia que foi amadurecendo. Depois eu pensei em alguns formatos, pensei o que poderia ser, se poderia ser alguma coisa descontraída, uma coisa mais de comédia, uma coisa mais do tipo. E aí, quando foi em 2024, eu falei, não, eu preciso tirar isso preciso colocar isso em prática, preciso colocar. E aí, comecei com o podcast, a ter como um amigo meu lá da cidade de Bicuí, Irineu Aranha, que é professor, mestre em História, foi o voluntário, vou dizer assim, dos dois primeiros Papo de AZ, e eu não sabia de nada, questão de edição, se, por exemplo, quem tiver curiosidade que for olhar lá, os primeiros vão ver assim que a edição totalmente rústica e tal. Mas assim, eu tinha essa ideia já há muito tempo, já tinha essa ideia, porque eu sou um bom ouvidor. Eu não gosto muito de falar, eu gosto de ouvir. E assim, o que me marcou nessas histórias, nessas conversas que eu ouvi, foi um podcast que eu tive foi um dos primeiros, inclusive, e é um dos que tem as edições ruins, que foi um podcast com a presidente da ONG Jardim das Borboletas, que ela traz a questão
da doença da epidermólise bulhosa, que é a Sim. EB, que é assim uma doença que é degenerativa, não tem cura, e me marcou demais porque é tudo que é, assim, acomete crianças me machuca muito, me emociona muito. E infelizmente tem essa doença que a criança já nasce com esse sofrimento. Eu acho que foi dentre vários, esse foi, assim, um podcast que mais me marcou, talvez, com certeza. Com essa ideia do papo de AZ, com essa ideia do podcast, o que a Zenildo quer provocar na sociedade? Rapaz, aí você me pega, porque provocar na sociedade eu acho, Rony, que a ideia é talvez trazer a sociedade a refletir. Na verdade, talvez o objetivo e todo o contexto, todos os convidados, talvez tenha essa ideia. Porque hoje a gente está muito robotizado, muito mecanizado, é o sobe e desce da tela, e muitas vezes você não tem esse pensamento crítico, essa questão de questionar. E a ideia do papo de A a Z é exatamente isso, é você olhar realmente um tema que seja importante para você, seja no sentido de alcoolismo, seja no sentido psicológico, seja no sentido, do autismo, do voluntariado, que eu tive o prazer de receber aqui também pessoas, voluntárias. Então eu acho que é isso, Rony, eu acho que a questão não seria chocar a sociedade, mas talvez seria chamar a sociedade para ser mais humana. Dar voz, né, democratizar. E outro dia eu estava assistindo o podcast Papo de AZ, vocês falando com o Matheus, da rádio, que é comunitária também. E aí, cara, eu fiquei refletindo sobre algo importante, com relação à questão de ansiedade, essas coisas. Antigamente, todo mundo trabalhava ouvindo rádio. Todo mundo era bem. Você não via muito papo que a pessoa estava presa na tela, porque o rádio ele tem essa missão, né, de não te atrapalhar na sua atividade. Hoje em dia, é o que você falou, a gente fica na tela 15, pega aqui 2 minutos, quando tu olhou já passou meia hora só rodando. E às vezes não tem conteúdo onde você consiga questionar. É onde entra o papo de AZ, que você dá aquele espaço para a interatividade. Por exemplo, alguns casos, eu vi você falando aí sobre a questão da declaração de imposto de renda, coisas importantes que teve aqui no papo de AZ, e é um trabalho para a sociedade. Então, o impacto do papo de AZ na sociedade é democratizar o acesso. Né? Com certeza. Seguindo aqui, ainda sobre o papo de AZ, a gente sabe que tem as dificuldades pelo caminho. Eu queria que você falasse de bastidores. Conte uma história de bastidores aí que, mesmo com toda a complexidade do caso, o podcast acabou indo ao ar. Mas conte uma história de bastidores. Eu quero aquela que você não contaria para ninguém, mas vai contar aqui para nós. Então, é engraçado, porque tem muitos bastidores. E eu tenho, assim, gravado, inclusive, mas precisaria de autorização dos convidados para colocar no ar. Mas o que me marcou inicialmente, hoje até que não, nos últimos, até que não, que ele entendeu, mas era toda vez que eu ia gravar, meu filho chegava aqui e batia na porta, esmurrava a porta, papai, abre a porta, abre a porta. É um papo de azeite, sem precisar interromper. Mas uma coisa importante, isso é legal. Tu começou o Papo de Azeite em 2024, como você disse aí, e de lá para cá, cara, o que mudou na sua vida?
Rony, a vida da gente é um constante aprendizado. Eu sempre digo isso para as pessoas, que se você acha ou que já entende tudo, já sabe de tudo, você não sabe de nada. Então, toda conversa, essa conversa nossa aqui que a gente está tendo, é um aprendizado para mim, né, que eu estou tirando. Então, toda conversa que eu tenho com o convidado, por mais diverso que seja o tema, traz um aprendizado, me faz eu crescer, faz eu ter um pensamento mais amplo. Então, eu acho que isso é o que fica. Eu sou um constante aprendiz. Eu não sei de nada. Qual foi o seu maior medo quando você iniciou o podcast? Eu acho que, assim, velho, são conquistas que você vai tendo diariamente. Eu acho que não tem um marco, um momento. Por exemplo, eu até hoje, e como eu sou um cara que sou meio que perfeccionista, eu sempre fico procurando a perfeição, embora ela, né, não seja algo que aquela questão assim de obsessão mesmo, não é. Mas assim, Rony, o momento que eu consigo editar assim mais perfeito para mim o podcast, eu acho que foi um dos marcos aí, talvez. Qual foi o convidado, cara, o entrevistado que fez você sair diferente da entrevista? Já teve alguns convidados que trouxe suas histórias, tem os convidados, os profissionais que trazem suas colocações, o seu dia a dia e traz temas assim complexos da sociedade. Por exemplo, os temas psicológicos hoje são muito complexos, porque a gente vive numa sociedade doente psicologicamente, ansiedade, depressão e etc. Mas eu acho que eh, poderia enumerar outros, mas eu acho que a história que Almeci, aí de Encruzilhada, o ex-alcoólatra, e o que levou ele ao alcoolismo e o que fez ele superar, para mim foi uma das histórias que me marcou, né, me marcou bastante. A outra que eu poderia citar, e aí te pedindo permissão para citar duas, seria a história lá da Misericórdia, em Vitória da Conquista, que eu tive o prazer de entrevistar o presidente lá, o presidente da associação. Eu me perdoe aqui, mas eu não vou lembrar o nome dele no momento. Paulo, lembrei, Paulo. Também muito marcante o cuidado que se tem com as pessoas. Às vezes você não imagina o quanto essas pessoas se dedicam. Então eu ficaria com esses duas. Poderia ser mais, mas eu vou ficar com esses dois. O caso, a história de Almeci e a história do Lado da Misericórdia. Depois de tantas conversas, o que você aprendeu sobre a natureza humana? A natureza humana ela é complexa, é muito complicada. O ser humano é um indivíduo muito complicado. São feitos de extremos. E eu acho que a grande questão é convergir ao meio. Quem consegue fazer isso, essa conversão, consegue lidar melhor com esse mundo, com o caos que a gente vive. A natureza humana ela precisa se adaptar a esse novo mundo que a gente está caminhando. E aí eu não posso deixar de citar esse marco de rompimento que a gente tem, que é lá em meados de 2020, 2021 principalmente, a Covid-19, que eu acho que aí você tem uma mudança circunstancial, sem paradigma, na cabeça das pessoas.
Antes, você cumprimentava as pessoas de uma forma mais calorosa, as pessoas te transmitiam mais energia, mais sinceridade. Hoje, depois da Covid, as pessoas estão mais assim, ó, mais distantes, e isso eu acho que precisa ser trabalhado. A natureza humana, ela precisa voltar, né? Ela precisa voltar, eu acho que é isso. Forte, hein? Vamos lá. Agora vamos falar do homem, quando as luzes se apagam. Essa aqui é importante, né? Porque assim, agora não existe o apresentador, não existe o presidente ali da associação, não existe o cara lá do chefe de RH, existe apenas o Azenilton, né? O ser humano. Quem é Azenilton quando ninguém está olhando? Rapaz, é uma pergunta bem interessante e forte, porque se falar de mim é complicado. Mas vamos lá. Eu sou hoje um pai de uma criança de 4 anos, eh, autista, que requer cuidados a todo momento. Eh, e, assim, está desenvolvendo super bem. Ele faz acompanhamento, as terapias e, assim, se desenvolvendo muito bem. Eh, o tempo que eu tenho com ele são nos finais de semana, e ele não me deixa quieto. A todo momento: "Papai, vamos brincar, papai, vamos brincar, vamos brincar", e eu tento aproveitar o máximo esse tempo com ele. Mas Rony, eu sou um cara, tenho meu perfil é um perfil, assim, complicado, porque complicado que eu quero dizer assim, não é complicado no sentido ruim, no sentido bom, que eu sou um cara família, eu sou um cara dedicado, ajudo minha esposa aqui em casa, sou cuidadoso. Então eu acho que é isso, talvez eu de frente às câmeras fica mais fácil do que fora, porque fora sou eu acho que sou eu. E o que mais emociona você hoje, Azenilton? Assim, Rony, o que me emociona, tem muitas coisas que me emociona. Eu acho que quando você vai vivendo e vai vendo muitas situações, a sua cabeça, o seu coração vai se blindando de muitas coisas, né? Você vai se resguardando. Mas eu acho que hoje o que me emociona muito é perceber essa questão porque assim, eu não queria ser pai. Eu não queria. Quando me perguntava, eu falava: "Ah, não, eu não quero ser pai, eu não quero ter filho". Só que hoje isso é uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. E eu acho que o que me emociona é voltar para casa e encontrar ele, todo o carinho. Eu acho que é isso. e o que ainda tira o sono de Azenilton? Muitas coisas tira meu sono, Rony. Inclusive meu sono é meio perturbado. Eu estou melhorando agora. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que mais me revolta é as situações que acontecem para além, né, fora. Violência contra a mulher, violência contra a criança, são algumas coisas, assim, que me deixa realmente indignado
totalmente de tirar o sono mesmo. Quando você vê casos de estupro, de violência contra a criança, contra a mulher, essa questão do feminicídio, toda essa circunstância que acontece, isso me revolta muito e me faz questionar na questão e na posição de ser do sexo masculino, o tanto de barbaridade que acontece em prol ou em nome de uma masculinidade que não cabe mais no mundo que a gente vive, né? Não, não é aceitável. Azenilton, existe alguma dor que você carrega em silêncio? Rony, a gente tem os traumas que tá lá, camuflado, lá no nosso interior. Tem, tem sim, tem muitas dores, tem muitas coisas que você não conta para ninguém, que você guarda, você, na hora que você deita, você conversa com o universo, conversa com Deus. Tem sim. Você tem medo da passagem do tempo, Azenilton? Cara, eu e o tempo tem uma briga eterna, porque eu sempre quis parar ele, segurar ele um pouquinho, mas ele não tá nem aí, ele segue. Mas eu acho que eu aprendi, Rony, a lidar com o tempo, né? Antigamente, e olha que antes eu era mais novo, eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com o tempo, por que o tempo, por que o tempo. Mas hoje eu acho que eu aprendi a conviver com ele e ele aprendeu a conviver comigo. Agora, sim, uma pergunta diferente. Existe alguma versão de você que ficou pelo caminho e da qual, às vezes, você ainda sente saudade? Ah, sim, existe. Existe, com certeza existe. Eu acho que ao longo desse tempo a gente vai, no caso, vai tendo algumas versões. Tem aquela versão que você fala bem assim, velho, eu queria aquilo ali de novo, mas o tempo já não permite. Cara, e qual abraço você gostaria de reviver? Rony, tem Apenas vários mais uma vez, abraços. sabe? Tem vários abraços. Tem abraços que eu não dei, abraços que eram para acontecer e não aconteceram, mas eu acho que se eu pudesse reviver, com certeza seria abraçar a Tia Né. Com certeza, Com certeza, né, velho? com E o que certeza. a vida ensinou a Zenilton? Então, a Ou vida, que eu preciso ensinar? na verdade, eu acho que mais precisa ensinar, porque naquela máxima de ser um eterno aprendiz, eh, eu acho que a vida, muitas vezes a questão da compreensão, de talvez não olhar mais para mim, né, para o Azenilton, não se culpar tanto pelas situações que a gente não tem controle, né. Eu acho que é isso. Cara, olha, ao longo dessa conversa, ficou evidente que a sua história nunca foi construída apenas por conquistas pessoais. E isso é muito importante. Ela foi, digamos que, moldada, né, pelas pessoas que cruzaram o seu caminho e também pelas causas que você escolheu abraçar. Né? Isso é muito importante. Azenil, você costuma dizer que boas conversas, elas transformam pessoas. Em um tempo em que todos querem falar e poucos estão dispostos a ouvir. O que estamos perdendo enquanto sociedade, como sociedade?
Meu amigo, uma pergunta de tirar o fôlego, realmente, essa. É, assim, ninguém é dono da verdade e a gente está para aprender, para descobrir e para seguir em frente. Mas o que eu acho hoje, eu acho até que a gente está precisando de fato conversar mais. Hoje a gente está muito conectado e essa palavra conectar, que deveria ser uma palavra de indivíduo, né, de você conectar o indivíduo, de você estar, de você ser presente, infelizmente se tornou o conectar com a rede, de conectar com o ilusório, com o fictício, com o que não é real. Então eu acho que a sociedade ela precisa voltar a sentar na praça, sentar na calçada, conversar de fato, olhar no olho, contar histórias, perder tempo, sem de fato estar nessa bitolação das redes sociais. Eu acho que é por aí, meu amigo. Azenildo, você, durante todo esse tempo do podcast Papo de AZ, você ouviu várias conversas, você falou sobre empreendedorismo, sobre preconceito, sobre superação, sobre fé, sobre mudanças. Assim, e eu queria que você me dissesse, é possível acreditar no ser humano? Ainda há esperança? Sim, a esperança. Eu acho que é possível acreditar. O ser humano, ele, ao longo da sua história, passa por várias transformações, vai evoluindo, e a gente espera que evolua para melhor. Por mais que os tempos estejam escuros, né, tenebrosos, difíceis, mas acredito sim no ser humano e tenho esperança de um mundo melhor, com certeza. Azenildo, diante de muita informação e de pouco conhecimento, você acredita que ainda estamos conectados? Eu acredito que hoje a conexão, ela como dizia aquela música de Cazuza, é por Vibratel, por internet. Internet, né? Na verdade, hoje a gente está muito distante, né? Por mais que esteja presente dentro da casa, no trabalho ou na sala de aula, mas a gente está pensando no que vai postar, no que vai fazer para obter mais likes. Então, eu acho que a conexão, como eu falei, ela só está presente no celular, mas a gente não tem mais esse contato. E o ser humano é de contato, o ser humano é toque, é abraço, entendeu? É isso. É verdade, cara. E aí vem aquela reflexão, muitos conteúdos, muitas conexões na rede social têm fundamento, mas não tem profundidade, né? Então, esse é um ponto importante de ver. E aí, quando a gente vem para o podcast, você traz as pessoas para o podcast, aí existe a profundidade, existe a oportunidade da pessoa falar de fato o que ela entende sem filtro. Porque o espaço é democrático, a pessoa vem para falar o que ela quer entender, o que ela defende, e isso é muito importante, ter esse espaço, né? Não é um espaço onde você está aqui construindo finanças, né? Crescimento, até porque eu não te perguntei isso. Hoje em dia, como o podcast de Papo de AZ se mantém no ar? Existem patrocinadores ou é uma forma totalmente mantida por você? É mantida por mim. O podcast, ele, assim, Rony, você é gestor de tráfego, sabe como são as coisas, como funciona a questão dos views, do curtir, do algoritmo. Infelizmente, quando você traz um conteúdo desse, de qualidade, de reflexão,
as pessoas muitas vezes consomem esse conteúdo, mas não te segue, não deixa um comentário, não deixa um coraçãozinho, um joinha. E isso tudo, a gente sabe que as plataformas, elas são comerciais. Então, se não acontece isso, essa interação, o seu conteúdo, isso, seu conteúdo não é indicado, não vai para frente. Mas hoje eu mantenho, eu mesmo que mantenho o podcast, né? Gostaria de ter patrocinadores, mas os patrocinadores olham pelos seguidores, o número de seguidores, então Não aí complica. Mas do meu jeitinho, do meu gosto, eu consegui montar. Eu tenho os equipamentos que não são de ponta, mas que dá para fazer o que eu me propus a fazer, e sempre tento ir fazendo essa reciclagem, melhorando, no intuito de levar a informação e também a qualidade, né, para os seguidores e os ouvintes de forma geral. Se pudesse escolher apenas um valor para deixar para as futuras gerações, qual seria e por quê? Eu acho que assim, eu sou muito fã mesmo assim do amor, mas eu acho que hoje a sociedade precisa de respeito. Eu acho que esse é um valor que está ficando em falta em determinados momentos. Eu acho que o respeito é o que a gente mais está precisando no momento. Você falou de sociedade, quando você imagina no futuro, qual é a sociedade que gostaria que os nossos filhos, sobrinhos, netos tivessem? Então, eu sou um sonhador, eu sonho, eu visualizo o futuro da melhor forma possível. E acredito que o futuro passa muito porque a gente está deixando hoje. Se lá atrás, há 20, 30 anos atrás, teve pessoas que teve essa preocupação, preservou o nosso futuro, o que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar incansavelmente para que nossos filhos, né, nossos netos, as futuras gerações tenham um futuro brilhante pela frente. Às vezes eu gostaria que você falasse sobre respeito às diferenças. Você já falou com muita gente de religião, vários segmentos, não vamos citar aqui, mas o que você deixa para a gente sobre respeito às diferenças? Rony, o mundo hoje, ele parece que regrediu em alguns valores. A gente vê muita intolerância em vários aspectos, seja religioso, seja na opção sexual, hoje tem tolerância até em quem é diagnosticado com algum transtorno mental. Então, assim, a gente está vivendo um retrocesso nesse sentido. E o que eu posso deixar é que a gente pensa, né, que a sociedade pense de forma coletiva, de que nós não somos iguais. Ninguém vai seguir a mesma religião ou acreditar no mesmo Deus. Cada um vai seguir o que acha que é bom para ela, para ele ou para ela. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa cada um cuidar de sua vida e deixar a vida do outro em paz. É aquela história, Deus deu a vida a cada um, cuide da sua. E assim, existe algo que ainda lhe causa indignação e que você acredita que não podemos acomodar com isso? Eu acho que as injustiças da vida. A gente começou falando sobre nossas histórias, né? Eu contei um pouco da minha história, você trouxe também um pouquinho da sua história. Acredito que os ouvintes que vão nos ouvir
Muitos deles têm histórias até mais difíceis, mais impactantes do que a nossa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é por aí, é esse caminho. Cada um tem sua história, cada um sabe de onde veio e cada um sabe preservar os valores que te faz melhor. Meu amigo, quando a sua caminhada terminar, isso é importante, quando a sua caminhada terminar, você gostaria de ser lembrado pelas coisas que conquistou ou pelas pessoas que ajudou a acreditar que também poderiam conquistar os próprios sonhos? Eu acho que pelas pessoas, Rony, porque o que a gente faz, as conquistas individuais, nossa, são aquelas conquistas que você comemora ali de baixinho ali com você, é aquela superação diária que você tem, que as outras pessoas olham, mas muitas vezes nem valoriza aquilo que você conquistou, que você conquistou com tanta dificuldade, com tanta força, com tanta raça, mas o fato de você poder, de alguma forma, proporcionar o, o seu próximo a também acreditar e a também chegar, eu acho que é o que fica. Eu acho que o legado que eu pretendo deixar quando minha caminhada se encerrar, eu acho que é isso, é ser lembrado como alguém que foi importante na vida de alguém. Eu acho que é isso que eu pretendo e é para isso que eu vivo e para isso que eu trabalho. É isso. E aqui estamos, né, contando a história de um cara idealizador do podcast Papo de AZ. Por aqui muitas pessoas já passaram, muitas histórias foram contadas e muitas estão por vir. E nesse momento a gente está aqui já encerrando esse bate-papo, Azenildo, e eu gostaria muito de te agradecer por ter me dado a oportunidade, né, o privilégio de estar aqui trocando esse conhecimento, conversando com você, conhecendo a sua história. A gente é bem próximo, mas ao mesmo tempo distante. Porque a vida, ela nos prega essas peças, né? Então a gente conversava muito na rede social, a gente conversava muito até pessoalmente, mas conhecer a história a fundo, da maneira como você colocou aqui hoje, isso me fez uma pessoa melhor, né? Então isso é importante, acreditar nos princípios, nos valores. E, cara, eu gostaria que você fizesse as considerações finais deste episódio que está sendo assim incrível. Cara, consideração final. Rony, foi um prazer, velho. Você assim, é uma pessoa que eu admiro bastante. Você sabe disso, eu já tive a oportunidade de te dizer pessoalmente. Tenho assim a honra de ter batido esse papo contigo e a honra de ter dividido aí os palcos da vida em muitos momentos contigo. Você é locutor consagrado, eu ainda inventando ser realmente assim muito fantástico e você para mim é um irmão, velho. Te agradeço demais e assim, quando você me propôs isso, eu fiquei muito nervoso na hora, eu falei bem assim, não vou aceitar, porque eu sou tímido, eu não posso olhar para a câmera e tal. Mas assim, Pode seguir. Só tenho a te agradecer e dizer que foi muito importante essa conversa, para contar um pouquinho da minha história, trazer um pouquinho, desse lado que o público não conhecia. Muita gente conhece, já conhecia, inclusive você, mas muita gente que nos acompanha aí não conhecia, então conhecer esse lado Azenilton que fica mais escondido, foi muito importante para mim, assim, muito prazeroso, peço desculpas aos ouvintes e espectadores, ao público em geral. Em alguns momentos, de fato, eu me emocionei bastante, porque a minha história ela é muito de superação.
é uma história que passa por muito por superação, e assim, me considero um vencedor e, como eu já tinha falado, me considero um eterno aprendiz. Eu estou aqui nessa vida para aprender, e a todo dia eu aprendo, e esse papo, essa troca de experiência me faz crescer muito, e eu só tenho que te agradecer por ter proporcionado isso, meu amigo. Foi muito bom, sabe, algo que a gente está eternizando aqui um momento, cara, pegando uma história e colocando na rede. Muita gente vai ver isso aqui em algum momento. Eu lembro que na época, voltando aqui na época da Associação de Jovens, nós conseguimos, né, em um blog, colocar algumas fotos antigas da cidade, lá do município de Encruzilhada. Naquela época foi muito importante, muita gente teve acesso, e é gratificante, da mesma forma que você está fazendo. Muita gente vai ter acesso a isso em algum momento, vai conseguir assistir, e você está plantando essa semente, né? Vamos registrar as nossas histórias. Muito obrigado, viu? Com certeza, Rony, eu que agradeço, de coração mesmo, agradeço demais.